Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente conversar sobre as leituras do mês de março de 2022. Esse é o tradicional vídeo de resumo das leituras que é destinado àquelas pessoas que não gostam de ver resenha antes de ler, tipo eu, porque eu também não gosto de assistir, tá, gente? Eu só assisto resenha depois que eu já li. Então, é um vídeo que se propõe falar sobre todos os livros que passaram por aqui nesse mês de março, dar uma ideia do que tem nesse conteúdo de cada um deles e também falar um pouquinho sobre as minhas impressões, mas de uma forma mais rápida. E aí, nesse mês de março, teve programação intensa aqui no canal, toda voltada para a produção de obras feitas por mulheres, né, enfim. Então a gente teve muita coisa boa por aqui e eu tentei focar também nas leituras em autoria feminina. Não consegui 100% porque eu também estava lendo outros livros para clubes de leitura, como do Clube Lê Latinos, mas a maioria aqui é de mulheres e eu estou muito feliz com isso, porque a lista ficou excelente. Tem alguns livros que eu ainda não terminei, mas que eu vou mostrar também, porque fizeram parte desse mês. E, enfim, vários detalhes aí pra gente conversar. Mas, antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e, se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante, gente, faz muita diferença. E ó, eu sei que tem gente aí que tá assistindo esse vídeo e que não tá inscrito no canal, porque o YouTube me mostra, o YouTube me diz. Então, não precisa disso, né? Se inscrever é gratuito e isso faz com que vocês recebam todos os conteúdos, só vantagens, e me ajuda um montão. Então, gente, muito obrigada a todo mundo que já está inscrito aqui. Quem não está ainda, vem porque não custa nada e você só ganha o conteúdo em troca. E também dê uma conferida aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo, porque é onde eu deixo todas as informações pertinentes aí ao que eu estou fomentando aqui no vídeo, outras coisas que eu me esqueço de falar também na hora da gravação e depois sempre me ajuda, né? Esse espaço para complementar as ideias. Vou tentar não me estender? Vou conseguir não me estender? Não sei, não prometo nada. O primeiro livro que eu li, gente, no mês de março, é um lançamento desse ano, que eu tava de olho porque eu conheço a autora de acompanhar o perfil dela no Instagram e eu tava muito animada para conhecer a sua escrita porque eu já vi alguns contos isolados dela e aí ela lançou o seu primeiro romance. A autora é a Lua Menezes e que tem um perfil maravilhoso no Instagram chamado Lasciva Lua. Se vocês não conhecem, eu vou deixar também aqui embaixo para vocês conferirem. É uma pessoa que fala sobre criação, sobre prazer, sobre sexualidade, sobre vários outros temas ligados ao ser mulher, e eu acho que ela é uma das que mais me inspira, né, nas redes. E ela estava lançando seu romance, e é um romance erótico, o primeiro romance erótico que eu leio na minha vida. Nunca tinha me chamado a atenção esse gênero, não por nada, mas simplesmente nunca tinha pego um para ler. Mas o dela eu tinha certeza que eu ia gostar, porque eu acho a escrita dela muito saborosa. E aí, então, eu comprei na pré-venda e recebi aqui em março o Rio Profano, da Lua Menezes, como eu falei pra vocês. Esse livro tá com uma capa linda, maravilhosa, saiu pelo selo Essência da editora Planeta e, gente, eu gostei muito da experiência, assim, eu não tava com muitas expectativas em relação a isso, porque afinal de contas eu não sabia como ia ser, mas aqui a gente tem a história da Mel, que é uma mulher de 20 e poucos anos e que tá ali vivendo intensamente, sofrendo coisas da sua idade, sofrendo coisas que todo mundo já passou alguma vez na vida, como uma desilusão amorosa, só que no caso dela, ela tem um relacionamento com duas pessoas, né? Ela tem um casal, ela é um casal de 3 pessoas, né? Aqui nesse caso. E aí ela vai quebrar muito a cara, né? Vai passar por várias coisas e vai processando todos esses sentimentos que são difíceis. Então, apesar dele ser um livro que se propõe a ser um romance erótico e que tem muita cena de sexo e tudo mais, ele não é só isso, né? Ele é muito do amadurecimento dessa personagem que vai vivendo coisas, vai se jogando no mundo e arcando as consequências disso. Eu gostei bastante, claro que não fica como um livro favorito da vida, porque ele é mais como uma história, assim, que vem para somar, mas não é um livro que transformou minha vida. De qualquer forma, eu gostei muito da experiência, acho que boas coisas podem vir aí nos próximos livros da Lua e vou ficar de olho na produção dela. Aí, gente, eu queria ler uma autora especial que estava nas minhas metas para esse ano e que estava lá nos livros no vídeo que eu fiz sobre 8 autoras favoritas que eu quero continuar lendo, né? E é a Isabel Allende. Eu queria muito ler esse livrinho aqui, Mulheres de Minha Alma, sobre o amor impaciente, a vida longa e as boas bruxas.
A Isabel Allende é uma das minhas escritoras preferidas, eu já falei várias vezes sobre ela aqui, inclusive tem algumas resenhas, e eu tô preparando um projeto especial com relação a Isabel Allende, vocês me aguardem, tá? Porque vai vir aí em breve, eu vou começar a anunciar isso, mas ainda me falta ler bastante coisa da Isabel, que é um absurdo, porque eu adoro a escrita dela, e esse aqui estava na minha fila, que é um livro de não ficção, que eu também tenho essa vontade, né, para 2022, dar uma variada um pouco mais nos gêneros que eu leio. E aqui a Isabel tá fazendo alguns ensaios, comentários, enfim, e tem esse subtítulo sobre amor impaciente, a vida longa e as boas bruxas, mas eu senti um tom bem interessante da Isabel com relação ao envelhecimento, né, à luta feminista e ao seu envelhecimento em relação a tudo que foi mudando com o passar do tempo e as questões que ainda perduram e que a gente, como mulher, ainda tem que passar, ainda tem que resolver, né, socialmente falando. Então a Isabel, ela tá aqui numa escrita um pouco mais introspectiva nesse sentido de falar dela mesma, falar das experiências dela. Ela vai contar muita coisa aqui nesse livro sobre a sua vida, sobre as suas obras também, então tem spoilers de vários livros, mas não faz a menor diferença para as leituras, claro. E ela vai falando muito dessa questão da idade, que eu acho que é algo que a gente fala pouquíssimo, especialmente de mulheres que vão envelhecendo, né? A gente não tem uma relação muito saudável com a velhice em geral, né, no Ocidente, e especialmente com relação às mulheres, como se as mulheres fossem se apagando quanto mais velhas ficam. E a Isabel vai falar sobre isso também, vai tocar nessa ferida e... gente, é uma prosa, assim, gostosa, é algo que a gente lê com facilidade. Eu mesma peguei, acho que umas 3 vezes só esse livro e devorei. Os capítulos são bem curtinhos, porque são, tipo, crônicas, né? Coisas bem curtas mesmo. E eu fiquei ainda mais apaixonada pela Isabel. Tá cheio de anotações aqui, porque tudo eu achei um amor, tudo eu achei lindo. E eu acho que é um livro para inspirar a gente a ficar sempre em contato com as mulheres que a gente admira, sabe? Inclusive na sua velhice, porque tem muito a passar pra gente. Então, é um livro que eu adorei ler, é um livro que também não mudou minha vida no sentido de que ele não trouxe alguma coisa que eu nunca tivesse pensado sobre, né? Mas é a Isabel Allende e ela tá como que conversando com a gente, e é muito gostoso conversar com a Isabel, né? Ela é maravilhosa. Então, eu recomendo sim a leitura, espero que vocês conheçam um pouquinho mais da vida dessa mulher que tanto escreveu, que já tanto vendeu o livro, né? Uma das escritoras de língua espanhola mais lidas do mundo, isso não é pouca coisa, gente. Então vamos valorizar, né? Porque ela ainda tá aí produzindo muito. E agora eu vou falar de um dos homens autores que furaram, né, esse fluxo de leitura de mulheres que eu tava tendo no mês de março, mas por uma boa razão. Foi a leitura do Clube Lê Latinos, que é o meu clube querido, amado, idolatrado, o meu clube de assinatura em que a gente lê todo mês um livro diferente da América Latina, incluindo o Caribe, incluindo a América Central, incluindo o Brasil também, e que a gente discute, né, mensalmente essas obras e tem o objetivo de conhecer um pouco mais do continente e ver o que a gente tem em comum com esses outros países que a gente conhece. E nesse clube lindo, maravilhoso, a gente leu O País Sem Chapéu, que é do escritor Dany Laferrière, foi publicado pela editora 34, com tradução de Heloísa Moreira. E, gente, essa edição em particular eu recomendo muito, tá? Porque a 34 é muito cuidadosa nas suas publicações, na sua curadoria, mas além disso, ela sempre faz livros com notas de rodapé muito importantes para a compreensão da história e pós-fácil, né? Especialmente o pós-fácil desse livro aqui complementou demais a história. Mas bem, quem é o Dany Laferrière? É um escritor do Haiti. Ele nasceu no Haiti, viveu ali boa parte da sua vida, mas aos 23 anos ele foi obrigado a sair, teve que se exilar, porque ele começou a sofrer perseguição da ditadura do governo que estava ali naquele momento, né, que era o Baby Doc. A gente tem 2 governos muito longos da ditadura. O primeiro que teve ali foi do Papa Doc, que era um médico negro, enfim, que usou a bandeira do patriotismo para se eleger e aí, enfim, se tornou um ditador e depois seu filho assumiu. E aí, tanto o Dany Laferrière quanto o seu pai, que era também uma figura importante no país, tiveram que se exilar. O Dany foi embora aos 23 anos, né? E esse livro, ele é meio que uma autoficção, em que o personagem também se chama Laferrière e ele tá voltando para o Haiti depois de 20 anos fora, e aí ele vai ter esse choque cultural, né, de voltar para o lugar de origem,
não sendo mais o mesmo, mas ainda tendo muitas raízes. Esse é um tema que eu gosto demais, esse retorno do filho pródigo, né? Eu gosto muito dessas questões que vão afetar também questões de identidade, questões de pessoalidade mesmo, né? Da vivência, da experiência dessas pessoas que passaram por outros países, que tiveram outras visões de mundo ampliadas, mas aí quando volta, né, tem que encarar aquele país do jeito que ele tá, ainda com muito problema. E especialmente nesse livro, além de toda essa coisa do retorno, de entrar em contato ali com o seu país natal, com a família que ficou, né, a mãe que já está envelhecida, os amigos que também já envelheceram, enfim. Além de tudo isso, ele ainda tem a questão do voodoo. É um livro que vai trazer para dentro da história essa presença do voodoo que faz parte ali do cotidiano dos haitianos, é a religião oficial do Haiti, e isso demorou muito a acontecer, e é uma religião que está presente desde a Revolução Haitiana, que aconteceu lá na virada do século XVIII para o século XIX. O Haiti, para quem não sabe, foi um dos primeiros países a ter esse tipo de revolução partindo dos escravizados, né? E eles conseguiram a independência, o que foi algo absolutamente transgressor e inovador, né? Então o Haiti tem uma tradição muito forte em relação a isso e muito é atribuído ao voodoo. Então aqui é um livro que vai tratar também dessa religião, o que eu acho sensacional, porque a gente conhece quase nada. A imagem que se tem do voodoo é completamente equivocada e muito fomentada pelos filmes dos Estados Unidos, né? Nessa questão de fazer coisas com imagem de zumbi, sendo que se desconhece totalmente a prática religiosa oficial, né? A que existe, a real, para fazer alguma coisa espetacularizada para o cinema. Então, de todos os modos, por todos esses temas que tem aqui, foi um dos livros que eu mais gostei de ler até agora, nesse ano. Eu acho que ele vai entrar para os favoritos de 2022, porque foi uma leitura gostosa, né? Ele não é um livro que trata de temas muito fáceis, porém ele tem uma fluidez incrível. Fora que eu fiquei apaixonada pelo escritor, né, que tem uma figura também que cativa a gente pelo que ele fala e, bom, eu vou fazer resenha para esse, com certeza, então vocês aguardem, mas eu deixo desde já a recomendação forte de que vocês conheçam. É um escritor que tem muito livro publicado, ele é jornalista também, ele está ainda em atividade, faz parte da Academia Francesa de Letras, né? E tem muitas obras publicadas, só falta a gente ter outras traduções dele por aqui. Eu já tô curiosíssima e vou ficar no aguardo também para conhecer um pouquinho mais da obra do Dani. E junto, mais ou menos, com essa leitura que eu estava fazendo para o Clube Lê Latinos, eu também li um outro livro porque tinha um encontro especial do Clube Tortilha numa segunda-feira, né, com a presença da autora. Então eu queria muito ler o livro e eu li de um dia para o outro. Realmente foi algo que eu consegui fazer assim com muita facilidade, porque é uma escritora que tem uma fluidez também na sua prosa. Estou falando da Maria José Ferrada com o seu livro O Homem do Outdoor. Esse livro foi publicado pela editora Moinhos, veio no Clube Tortilha, ele tem tradução da Silvia Massimini Félix e é o seu mais recente romance. E eu estava já com expectativas quando chegou esse livro, eu estava louca para ler. E fiquei muito feliz porque ele também promete o que ele cumpre e a Ferrada cada vez mais se torna uma escritora favorita aqui do meu coração. Para quem não está associando o nome à pessoa, a Ferrada é a mesma autora daquele livro que foi uma das minhas leituras favoritas em 2020, que é o Cramp. E tem resenha aqui no canal, vou deixar a resenha aqui para vocês conferirem, porque é um livrinho também curtinho e que marca muito a gente e continua sendo meu favorito, tá? E tem também uma entrevista que eu fiz com a autora aqui, a convite da editora Moinhos. Eu entrevistei a Ferrada, gente, no meu canal. Isso também foi em 2020. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dessa figura tão querida que é a Ferrada, eu sugiro que vocês assistam a entrevista que eu também vou deixar aqui, tá? Para que vocês possam entender por que eu sou tão apaixonada por essa mulher e pela obra dela. Então, eu já tinha gostado muito do Cramp, né? Foi uma das minhas melhores leituras, como eu disse. E lá a gente tinha um narrador criança, uma narradora criança, e aqui também, né? Então eu percebo isso como uma tendência da prosa da Ferrada. Ela costuma construir muitos personagens infantis e muito bem feitos, né? E aqui a gente tem a história narrada por um personagem infantil, embora ele não seja o protagonista. O que trata esse livro? Trata de um homem que um belo dia foi morar num espaço de dentro de um outdoor. Ele tem várias questões ali pessoais acontecendo, uma questão de mudança de trabalho, e ele foi colocado num posto de trabalho que era para cuidar os holofotes de um outdoor. E aí um dia, quando ele tá lá cuidando, ele pensa, e se eu morasse aqui? Já que ele não gosta muito da convivência ali
na comunidade, né, na vila. E aí ele decide que vai se mudar para lá, começa a levar as coisas e ele se instala nesse outdoor. Até aí tudo bem, né? Isso é baseado em fatos reais, inclusive, a Ferrada contou pra gente. Mas, além de tudo isso, a gente acompanha aqui um estranhamento de toda aquela comunidade, de toda a vizinhança, achando um absurdo que esse homem vá morar ali no outdoor. E aí a gente pensa, mas o que vocês têm a ver com isso? O que vocês têm a ver com isso? Não sei. Mas eles não suportam a ideia de que esse cara tá saindo da caixa, de que esse cara tá fazendo algo que ninguém nunca fez, de que ele tá transgredindo todas as regras sociais, e isso aparece com muita força ao longo do livro, né? Por que tu não te adequa, né? Por que tu não consegue ficar aqui embaixo junto com todo mundo? Por que tu tem que fazer alguma coisa diferente? Então, o livro traz esse tipo de reflexão pra gente, né? Como a gente estranha quando uma pessoa tenta seguir um caminho que é diferente do que a gente imaginou para ela ou do que a gente imaginou para si mesmo. A gente não suporta ver as pessoas fazendo isso, seguindo a sua vontade, né? A gente quer que as pessoas sofram como a gente e que cumpram os papéis determinados, né? Isso é um absurdo. Então, o livro vai provocando a gente nesse sentido e é interessante também a forma como ele é escrito, capítulos muito curtos, o período em que esse personagem passa na auditória é muito curto também, e a gente pode esperar alguma certa tragédia aqui dessa história, mas é muito nesse conflito, né? Nesse conflito de expectativa em relação aos papéis estabelecidos e também nessa luta de classes que aparece aqui também com muita força, em que vai se notar a presença da pobreza, né, e o quanto essas pessoas são carentes de várias coisas, não só de afeto, mas também carentes de coisas materiais, e a raiva delas vai sendo alimentada muito por essa falta. Enfim, livrinho curto, cheio de ideias pra gente pensar, gostei demais e eu quero fazer resenha pra ele, então fiquem no aguardo aí, porque deve vir em algum momento nos próximos meses uma resenha especial pra esse livrinho que também gostei demais de ler. E aí, gente, num dia em que eu tava de bobeira aqui esperando um horário de uma aula, eu peguei um livrinho curto pra ler, e vocês vão entender que eu li ele numa vez só, porque ele realmente é pequenininho. E foi um livro que eu recebi da editora Peirópolis. Aliás, fiquem de olho, porque em breve vai sair aqui um vídeo de book haul em que eu vou mostrar vários livros novos maravilhosos que chegaram por aqui, presentes, compras e recebidos da editora Peirópolis. É uma editora que eu não conhecia, que entrou em contato comigo para me mandar livros de poesia, só que eles mandaram vários livros, gente, vários mesmo, e assim, eu tava com eles por aqui, ainda tô com eles por aqui na minha frente, né, então eu quis pegar esse porque era um livro ilustrado e tem um autor que eu conheço, né, nesse título. O livro é esse pequenininho aqui, ó, O Mundo num Segundo, com ilustrações da Isabel Minhoz e texto do Bernardo Carvalho, salvo o engano, tá? Então, o que trata esse livro? Das casualidades da vida num dia. Então ele é super sucinto, mas eu achei um amor a forma como ele é apresentado, né? Ele vai colocando episódios cotidianos, dizendo assim, ó, enquanto isso um barco afundava, enquanto isso uma pessoa via tal coisa na rua tal, um engarrafamento fazia tal, aqui, alguém buzina numa cidade mexicana, um vulcão entra em erupção. Então ele é bem singelinho, mas eu achei tão bonitas essas imagens, tão coloridas, tão verdes, tão vivas, que eu gostei, sabe, da experiência. E foi ótimo porque eu consegui ler assim, de uma vez só, enquanto eu esperava uma hora de trabalho. E é isso, gente, ele não se pretende ser um livro muito profundo, mas é legal de pensar, né, que enquanto a gente tá aqui, outras pessoas estão vivendo outros momentos tão singelos quanto esse e que a gente está conectado de alguma forma. Então, gostei da experiência e vou deixar ele aqui na estante sempre que eu quiser dar uma olhada em alguma coisa bonita e colorida, né? Faz bem. E esses foram os títulos que eu terminei de ler nesse mês de março, né? Agora tem outros dois que eu comecei, mas não terminei ainda, e isso vai acontecer nos próximos dias, provavelmente. Um deles é o da Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, o mais recente publicado aqui no Brasil. Esse livro eu ganhei de presente de duas pessoas queridíssimas que me acompanham no Clube Latinos, a Kati e a Taneia. Eu ganhei de aniversário no ano passado e eu tava poupando porque eu não queria que acabasse o meu repertório da Helena Ferrante disponível aqui, né, dos livros não lidos. Mas também eu queria me dar esse presente em março, de ler uma autora favorita e uma autora que eu sabia que eu ia gostar, que eu ia me envolver, e aí não tem jeito. Só a Ferrante faz isso, né?
E eu peguei esse romanção. Ele é de grande fôlego, tá? Tem 420 e poucas páginas. E aí eu não consegui terminar no mês de março, mas eu li tipo 50% dele em março mesmo, tá? Foi bastante, isso que eu tive pouco tempo para pegar, mas cada vez que eu pegava, eu engatava muito na leitura. O que trata esse livro? Bom, já tá no título, não tem muitas surpresas. A gente vai descobrir como é a vida mentirosa dos adultos, especialmente da perspectiva da personagem Giovanna, que é a narradora protagonista, e que vai contar pra gente como foi pra ela descobrir que os adultos mentem. No caso da Giovanna, ela vai contando o momento em que ela foi alimentada pela tia Vitória, que é uma tia que ela não deveria conviver, mas que ela acaba indo atrás, como ela foi descobrindo o que o pai e a mãe dela escondiam, né, e quais eram os conflitos que estavam ali por trás. E isso faz um estrago imenso na família, então vai acarretar coisas mais graves ainda, vai ter separação e ao mesmo tempo vai ter essa passagem da infância para a adolescência, quando essa personagem se dá conta, né, de que coisas terríveis acontecem e que, enfim, as relações são muito instáveis e que o mundo cor-de-rosa, como ela imaginava, não existe, que o pai dela pode mentir, que a mãe dela também pode e que, assim, nunca ela vai ter certeza mais das coisas como ela tinha até pouco tempo atrás. É uma coisa, um livro que fala dessa perda da inocência, mas especialmente da perda não é perda da crença no ser humano, mas é quase, sabe? Ela vai ficando desconfiada de tudo e nada mais serve. Enfim, é um drama que eu acho que todo mundo passa em algum momento da vida, especialmente se é adolescente. Os livros da Helena Ferrante tendem a ser muito exagerados, né? As personagens têm reações muito exageradas, elas gritam, sapateiam, batem, dão beliscão, sabe? Choram. Então, tem muito disso e tem tudo aquilo outro que a gente adora nos livros da Ferrante, tipo uma Nápoles caótica, né? Tipo, essa oposição entre a inteligência e a ignorância, o medo de ser burra, né, que a personagem tem, burra entre aspas, e o medo de não agradar, enfim. É um prato cheio para diversas discussões. Eu tô amando tudo, como sempre, e eu espero terminar ele nesse fim de semana que eu tô gravando o vídeo, então fiquem no aguardo, porque eu quero fazer resenha. Não sei quando vai acontecer, mas quero trazer uma resenha desse livro, porque ele tá realmente mexendo bastante comigo, não consigo parar de pensar nele. E o outro livrinho que tá aqui, que não tô lendo inteiro, tá, gente? Muita calma nessa hora, é o Contos Completos da Helena Garro. Eu tô lendo o primeiro volume dele. E aí ele tem como uns 5, 6 contos, e eu li 3. Tá? Então falta alguma coisa ainda, faltam algumas páginas. E o que acontece é que os contos da Helena Garro são bem longos, né? Então ele leva um certo tempo e eu tô lendo em espanhol, o que também demanda um pouquinho mais da minha leitura. Eu vou lendo e anotando, vou lendo e escrevendo e lendo e estudando também. Mas eu tô amando a escrita dela e tô achando os contos muito diferentes. Não são contos que, até o momento, né, não são contos que tratem de algo extraordinário, mas é daquele cotidiano que surpreende a gente, né? E assim, outros cotidianos que eu não estava acostumada a ver, né? E especialmente dentro do México. E aí ela fala muito sobre o México, sobre a cidade do interior do México, sobre as pessoas campesinas e essas coisas assim que não costumam aparecer muito na literatura. Pelo menos nesse primeiro volume dos contos, que, para não dizer bobagem para vocês, eu vou até procurar o nome. O livro que eu tô lendo é o La Semana de Colores, foi publicado em 1964. E eu tô amando, simplesmente. E esse aqui eu tô lendo porque estou preparando um curso de espanhol com leitura que vai sair em breve. Fiquem ligados lá no meu Instagram. Aliás, se vocês não me seguem no Instagram, gente, corram pra lá, porque é lá que eu comunico as coisas de uma forma mais rápida, tá? E também confiram que aqui embaixo tem canal de notícias, tá? Eu deixo sempre o link pro canal do Telegram, que é onde eu aviso vocês de forma mais imediata. O Instagram eu também aviso coisas, mas às vezes demora um pouquinho. Então, corram lá pro canal do Telegram, porque ele é de graça, ele é aberto e sério pra gente se reunir, comentar coisas e vocês ficarem por dentro da programação do canal. Também tem um canal que eu criei agora, que é para ensinar um pouco de espanhol a partir das culturas latino-americanas, se chama Espanhol por Latinoamérica, também é gratuito, conteúdo gratuito para vocês. Então, para quem gosta de espanhol e quer ter mais fonte de alimentação, né, para seus estudos, vai lá pro grupo que também tá bem legal. E é isso, gente. Essas foram as leituras que me acompanharam aí pelo mês de março. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho de cada um delas. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, como foi a experiência de vocês. Comentem também das resenhas que estão por vir aqui, quais
Quais vocês querem primeiro? A da Isabel Allende, a da Ferrada ou a da Helena Ferrante? Me digam para que eu possa direcionar um pouco melhor o meu conteúdo, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.